candidato para esclarecer muitas dúvidas que o povo quer saber do ex-prefeito de Currais Novos, Zé Lins. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Inicialmente, eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Currais Novos, cumprimentar os amigos e amigas do Facebook, Ismael, já que nós estamos aqui transmitindo ao vivo pelo Facebook, pelo meu perfil do Facebook, o perfil Zé Lins. Quero cumprimentar R. Alves, dizer também que é uma alegria estar aqui ao seu lado nessa bancada, participando da entrevista. Há anos que não tinha a oportunidade de ser entrevistado por R. Alves, né? E então dizer que é uma alegria imensa. E a você, Ismael, também é um amigo que eu aprendi há alguns anos a gostar, querer bem. Né? Quero agradecer a você por essa oportunidade e à direção da emissora, que nos dá essa oportunidade de conversar um pouco com os nossos conterrâneos. Então é um prazer. A pergunta que eu vou fazer a todos os convidados antes de começar a entrevista. Posso perguntar tudo? Tudo que você quiser pode perguntar. Vocês quiserem, pode perguntar. Eu sabendo, respondo. Se eu não souber, eu justifico. Então está no ar o programa Em Debate. Estamos apresentando Em Debate, na Rádio Currais Novos. Nosso primeiro bloco a gente conversa sobre política nacional, o segundo bloco política regional e no terceiro bloco da política local que todo mundo quer saber. Zé Lins, para começar, falando um pouco dessa política nacional, como é que você tem enxergado esse cenário hoje que o nosso país vive, com tantas novidades aparecendo a cada dia de um filme que parece que está longe do final, mas está mais perto do que a gente imagina, não sei, na minha opinião, do calvário da presidente Dilma. Não sei se essa é a sua mesma opinião. Como é que você tem enxergado esse cenário hoje da política do nosso país? Olha, Ismael, com muita preocupação. O nosso país passa por um momento muito difícil, né? Essa questão do impeachment é realmente uma questão que requer muito cuidado, mas eu estou vendo que o Congresso está levando com muita seriedade o problema. Os nossos parlamentares estão discutindo a fundo sobre o problema da questão do impeachment e eu, assim como tantos outros brasileiros, nós estamos ansiosos para que isso termine, seja concluído, porque o Brasil tem pressa, o Brasil precisa andar, o Brasil precisa voltar a crescer, a desenvolver, precisa voltar a gerar emprego, que hoje já são mais de 11 milhões de desempregados no nosso país. Em um ano, isso é muita coisa, e segundo os economistas, a perspectiva, se não houver, né, uma mudança a curto prazo da direção do país, a tendência é aumentar, porque não há confiança do empresariado para fazer os seus investimentos. Por sua vez, o Brasil também vem perdendo credibilidade internacionalmente, e isso é muito ruim, porque começa a sair recursos do nosso país, recursos que são importantes, recursos que vêm de outros países, países ricos, que investem no nosso país, né, que dá oportunidade com esse dinheiro também de gerar emprego. E então, dia 11 agora, o Senado deverá dar essa decisão, e eu acredito que, se vier a ocorrer o impeachment, eu acredito que o vice-presidente Michel Temer, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido... Você acha que ele dá conta do recado? Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, ele está com vontade de fazer algo diferente. Ele sabe da responsabilidade que tem. Uma coisa que eu achei muito positiva desde o início é quando ele disse que não seria, se ele permanecer como presidente da República, ele não será candidato à reeleição. Você acredita nisso? Acredito. Pelo que eu vi dele, eu acredito. Inclusive na visita que ele fez a Natal, mais recentemente. E então, eu acho que ele está imbuído desse propósito de fazer essas mudanças que o país está desejoso. A gente precisa disso, é a nossa tábua de salvação. A presidente Dilma e os outros presidentes que passaram, tiveram a oportunidade de fazer o seu trabalho, de dar o seu trabalho, mas agora chegou a um ponto que não dá mais para continuar. Então a gente precisa do novo, a gente precisa mudar essa questão, porque o empresariado tem repetido várias vezes que da forma que está, não dá para continuar, e nós,
nós, que eu digo, o povo brasileiro, de um modo geral, está sofrendo muito. A gente tem perdido receita, a inflação voltando, o desemprego aumentando, empresas fechando empresas. Aqui no Rio Grande do Norte, várias delas, lá em Natal mesmo, ontem estava circulando no WhatsApp, a série de empresas que já fecharam esse ano. São empresas, restaurantes, lojas, isso tudo é um desemprego geral e a gente precisa dar um basta e retomar. E Eduardo Cunha? Olha, Eduardo Cunha, esse está, o Supremo também já tomou uma decisão com relação a ele. Eu acredito que agora o processo dele na Câmara Federal, no Conselho de Ética da Câmara, deverá andar mais rapidamente. Portanto, eu sou da opinião que vai também ser afastado. Já foi afastado. Eu acho que o Conselho de Ética da Câmara irá ratificar essa decisão do Tribunal do STF, né? No caso específico, continuando com o Cunha, Zé Lins, Cunha saindo da presidência da Câmara, ele perde as manobras que ele tinha como fazer lá dentro. E, evidentemente, que o Conselho de Ética vai ter liberdade para julgar o processo com mais celeridade. Cassado o mandato de Cunha, que é o que o Brasil espera que aconteça, e o que está provável para acontecer, todos os processos que ele já tem no STF, se eu não me engano são 7 processos, um foi julgado, falta julgar os outros, vão para Moro. E aí a possibilidade dele ser preso é enorme. Aquele homem preso e abrindo uma delação premiada, não cai a República? Olha, você fez uma pergunta que eu acho que isso poderá ocorrer, né? O Supremo, com certeza, acontecendo com Cunha a perda de mandato, né, que o Conselho julgando isso, com certeza o Supremo vai mandar para Moro. E se mandar para Moro, já com essas, eu até vi ontem, você falou em 7, mas se não me engano, eu vi ontem na televisão, são 5 que estão lá. Né? São 5 processos. Mas, segundo o pessoal e o que a gente tem visto, esses 5 já são suficientes para que... Basta um, né? Basta um, né? Basta um. Para que vá para Moro e Moro tome essa decisão, que eu acho que ele toma. Não vai demorar, não. Se isso ocorrer, não demora, não. E é um caso, porque nisso tudo, isso nos preocupa bastante. Se houver uma delação premiada, haverá outras cabeças que irão rolar. Mas a gente tem que acreditar que essa mudança que vai acontecer vai ser para melhor. Acho que nós temos que acreditar nisso. O país já teve a oportunidade em outras ocasiões de ser passado a limpo. Não foi. Eu espero que agora seja. Eu espero que, passado tudo isso, a gente possa fazer uma meia-culpa, né? Todo mundo fazer uma meia-culpa e ver que a questão, a gente precisa mudar esse país, a forma de se fazer campanha, a forma de se fazer política, né? Então a gente precisa passar tudo isso a limpo. É uma grande oportunidade que nós vamos ter e eu espero que as nossas lideranças, as lideranças maiores, tomem esse caminho. Ainda nesse mesmo assunto, questão de Cunha, na suposição de Cunha ser cassado e os processos dele para Moro e ele ser preso, alguns cientistas políticos têm dito que um dos nomes que serão imediatamente citados e que vai sofrer muito chama-se Henrique Eduardo Alves, que é uma pessoa, sinal, é do seu partido, do PMDB. E ligado a Cunha, uma pessoa de Cunha, inclusive foi o primeiro a deixar o Ministério do Turismo do governo Dilma, quando o PMDB saiu do apoio ao governo federal. E tem alguns processos rolando contra ele, diz que tem muita ligação com Cunha. O que é que você acha disso? Olha, eu conversei com o deputado Henrique, o ex-deputado Henrique, a semana passada, e tocamos nesse assunto. O que ele me respondeu
é que ele foi citado por conta do negócio da doação, mas a doação foi oficial e que ele está doido por essa oportunidade para comprovar, né, e passar esse assunto a limpo. Eu espero e acredito que seja isso. E sendo assim, com certeza, ele vai provar que a coisa foi correta, porque, na verdade, essa questão das doações que está sendo citada, existe um problema aí que tem que separar. Algumas empresas dessas, com certeza, fizeram doação de dinheiro legal. Ou já era um combinado. Isso para fazer isso. Eu não acredito que seja assim. Então, a foi justiça, assim que o a Banco justiça... Central, se foi assim, que a justiça toma as providências, né, com quem de direito, sem dúvida nenhuma. Se for Henrique, seja com ele, se for outro, seja... Exatamente. Agora, hoje eu acredito no que o deputado Henrique me disse. Me diz uma coisa, Zé Lins, você acha que esse julgamento que está acontecendo, o Brasil inteiro está julgando os seus membros políticos, a justiça, claro, fazendo isso, mas esse julgamento você não acha que ele é um julgamento justo ou ele é um julgamento político muito mais do que as pedaladas fiscais, do que tudo isso que foi mostrado como justificativa? Ou você acha que no final dos miúdos, trocando em miúdos, a história vai contar que isso foi um julgamento político? Eu tenho muito respeito à justiça. Muito respeito à justiça. Eu acho que, aliás, todos nós, com princípios democráticos, nós temos que ter muito respeito à justiça. É o desaguar de todos os problemas está na justiça. Agora, evidentemente que na justiça tem homens, pessoas humanas que erram também, que cometem erros também. Então, eu acho que há, em determinadas situações, alguma dose de exagero, e isso eu espero que quando chegar no plenário, esses exageros sejam contidos, né, e que sejam apurados realmente os fatos verdadeiros. Então, eu sou dessa opinião. Acredito que, confio plenamente, mas como é formada por seres humanos, há exageros, há pecados, como há na classe política, há também na classe da justiça, dos deputados, né? Enfim, tem os bons médicos, tem os maus, tem os bons advogados, tem os maus, tem os bons engenheiros, tem os maus, tem os bons radialistas, tem os maus, tem os bons jornalistas, e assim por diante. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Esse joio do trigo, eu acredito que no plenário do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, né, eu acho que isso vai ocorrer. Para fechar esse bloco aqui, a gente já passar para o bloco seguinte, você acredita, Zé Lins, que Dilma sendo afastada, ela não volta e consegue concluir o seu mandato, se assim acontecer, ou o povo voltará às ruas para pedir para ele também e o país ficará nessa instabilidade? Pelo que eu leio, pelo que eu vejo os cientistas políticos falarem, opiniões de lideranças políticas nacionais, eu acredito que ela não voltará. Eu acho que esses 6 meses, quando terminar esses 6 meses, há inclusive quem diga que ela irá na véspera renunciar. Ela diz que não, mas há quem diga que ela vai renunciar para poder ter direito a algumas benesses de ex-presidente da República. Aliás, parece que é o que a gente escuta nos últimos dias, né? Eu não renuncio, eu disse, eu não renuncio, eu não renuncio. Essa palavra a gente tem ouvido muito aí nos últimos dias. Para que há quem diga isso, né? Ainda ontem eu ouvia na rádio CBN de São Paulo 2 comentaristas políticos falando e eles advogando isso, né? Que havia esse bochicho em Brasília de que ela renunciaria para poder manter segurança, automóvel, algumas coisas que o presidente da República tem direito, o ex-presidente da República tem direito, então quem sabe isso aconteça, né? Agora, se não acontecer, eu acho que, dado esses 6 meses, dificilmente eu acho que ela voltará.
Ok, então, Alves, mais alguma pergunta sobre a questão da política nacional? Não. Podemos finalizar esse bloco? Podemos. Finalizando esse bloco, então, daqui a pouco a gente volta a falar sobre política regional. E ainda hoje no programa, no nosso último bloco, vamos falar da política local. Será que Zé Lins tem desejo, sonha com a prefeitura novamente de Currais Novos? Voltamos a apresentar Em Debate, na Rádio Currais Novos. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos apresentando o primeiro programa Em Debate, dia de estreia aqui na nossa rádio. Estamos conversando com o ex-prefeito de Currais Novos, Zé Lins. A primeira parte do programa, o primeiro bloco, falamos sobre política nacional. Zé Lins disse que acredita na saída de Dilma e que o país vai seguir de acordo com o que ele tem visto aí com o Michel Temer e vai fazer um governo aí que não buscará a reeleição. Isso é o que Zé Lins acredita, para tentar consertar o país e colocar nos eixos que o país volte a ser acreditado. Dentro da política regional, se voltar a conversar aqui, o pessoal de casa pode participar, na internet também pode interagir. Inclusive, Zé Lins, você está transmitindo aí no seu Facebook. Está conversando aí, está dizendo alguma coisa? Está participando aqui, eu quero mais uma vez agradecer a participação de cada um dos nossos amigos e dizer que é importante a participação de cada um. Estamos aqui para interagir. O político tem que estar antenado nessas redes sociais. Isso vai ser um grande diferencial nas próximas eleições. Eu gosto, acima de tudo, pela oportunidade que nos dá de conversar com os amigos. A gente não pode estar indo na casa de todos os amigos todos os dias, né? Mas com a rede social, nós temos a oportunidade de conversar com amigos. Então eu utilizo muito para isso. Sempre tiro um tempinho durante o dia para responder as perguntas, para ler as mensagens. Para saber o que está acontecendo. Exatamente. Olha, conosco também R. Alves, grande radialista do Jornal A Notícia. Inclusive está circulando o Jornal A Notícia, uma nova edição aí, está muito bonita, em homenagem às mães. Está circulando aí nas bancas. Está desde o dia 1º de maio. Já está todo mundo. Todo dia 1º o jornal circula. Há 15 anos. Há 15 anos. Vai completar agora em setembro. Inclusive você ganhou um prêmio agora como o comunicador empreendedor. O empreendedor do ano 2016 da área de comunicação. Coisa boa, isso é um privilégio para você celebrar 15 anos do Jornal Notícia. Tem também a parte online, a gente sabe disso, mas... o portal. Vou até aproveitar para parabenizá-lo aqui ao vivo, que eu parabenizei através dos filhos, né? Agora eu faço aqui pessoalmente. Bom, vamos voltar a falar aqui sobre política. Zé Lins, você hoje compõe os quadros do PMDB. Mas você já passou por outros partidos também. Eu fui filiado ao PMDB durante 19 anos. Depois saí e estive rapidamente no PSDB e fui para o PSB. E do PSB vim para o PR, né? Nós estivemos juntos no PR. Verdade. E retornei ao PMDB em 2013. Trocou o vermelho pelo verde mesmo? Estou vendo que hoje você está vestido de verde. O vermelho não esqueceu ou não? Não, eu visto muito vermelho, eu gosto da cor vermelha, acho bonita. E o PMDB também tem vermelho, né? Mas o predominante é o verde. Hein? O predominante do PMDB é o verde. Exatamente. Mas está misturado, né? Sem dúvida. Eu acho o mais importante em todas as cores, eu acho todas as cores bonitas. Agora, o que eu acho mais bonito é quando se une todas as cores em busca de uma coisa maior, de uma coisa melhor para todo mundo. Quem é o seu líder político hoje? Porque eu lembro que em um dado momento já foi Vilma, acho que foi na sua administração, está aí, eu acho que o grande vermelho que a gente está falando. Já foi João Maia, eu não sei como tem a sua parceria política ainda, se existe com João Maia. E hoje, seu líder político é quem? É Henrique ou não necessariamente seria um único líder político? Você tem vários conselheiros políticos, digamos assim? Não, hoje eu estou no PMDB, sou presidente do PMDB municipal
E o líder do nosso partido no Estado é o deputado Henrique Eduardo. Esse seria esse líder? Exatamente. Esse é o líder maior do meu partido, né, juntamente com o senador Garibaldi, e o deputado Walter Alves também. Então, hoje a gente segue essa orientação, embora eu tenha uma parceria aqui no município de Currais Novos com o deputado Ezequiel, que veio em 2012 nos apoiar, e nós firmamos essa parceria. Então hoje nós somos parceiros aqui e espero, né, que a gente possa continuar por muito tempo procurando ajudar a nossa cidade, o nosso município de Currais Novos. Zé Lins, os comentaristas políticos das esquinas, o pessoal chama esquina do pecado, eles já comentam que Ezequiel Ferreira, hoje presidente da Assembleia Legislativa, um poder muito importante no Estado, um cara que vem mostrando a cada mandato que disputa uma pulverização de votos muito importante. Ele é votado em todas as cidades, todos os municípios do Rio Grande do Norte, e já se fala que ele poderia ser o sucessor de Robson Faria, poderia ser candidato a governador do Rio Grande do Norte. Você enxerga essa possibilidade? Olha, eu realmente, o deputado, como você bem disse aí, ele tem pulverizado muito a votação dele no Estado, tem crescido, né, e chegou agora a presidente da Assembleia, né, por 4 anos, foi um passo importante na carreira política. A eleição dele era muito esperado, né? Não era cortado, o cortado era o Ricardo Bota. Exatamente. Foi uma campanha de 40 dias, vamos dizer assim, 40, 45 dias, e ele conseguiu conquistar a presidência da Assembleia e terminou que sendo até por unanimidade, porque quando o Ricardo, né, desistiu, então ele recebeu os votos daqueles que acompanhavam, e logo em seguida ele foi reeleito para mais 2 anos. Então, na verdade, são 4 anos. E voltando aqui diretamente para a sua pergunta, eu acredito que Ezequiel sonha realmente em dar voo mais alto, e ele tem condição para isso. Eu, particularmente, não acho que ele será sucessor de Robson agora, porque Robson deve querer disputar... Candidato natural. Deve querer disputar a reeleição, a não ser que acabe, porque há essa perspectiva de já o novo governo enviar um projeto acabando com a reeleição, porque houve, há pouco tempo, houve uma enganação de reforma política, que não foi reforma política, foi só para atender algumas situações dos parlamentares que estavam desejosos para mudar de partido, aquela coisa toda. Mas tem que haver no país uma reforma política muito séria, né, porque parte do problema econômico é exatamente fruto dos graves problemas políticos. Nós não podemos conviver com 38 partidos no país. Isso é um exagero. Esses partidos se formam para fazer negociata. E isso é muito ruim para uma democracia. Está provado agora. Está provado. Eu acho que tem que ter aí uma redução dos partidos, tem que melhorar. E o deputado, eu tenho certeza absoluta que ele sonha com outros usos. Agora, para governador agora, eu acredito realmente que não. No caso, Zé Lins, mesmo a gente tendo notado algum esforço do governador, algumas coisas prometidas não estão dando certo. A segurança no Rio Grande do Norte não está funcionando, a saúde está muito mal. E mesmo trocando de secretário, mesmo tentando, se esforçando, porque isso, quando você vê um governante trocar o que não está dando certo por outro, significa que ele está tentando mudar, está tentando melhorar. A gente tem que reconhecer que ele está tentando, mas os objetivos não estão sendo claros, né? Isso não prejudicaria
Eu acho que prejudica. E realmente o nome de Ezequiel, ele desponta bem nessa questão de um provável candidato a governador, um provável candidato a senador da República. Isso aí, eu acho que não só todo homem público gostaria de ser governador do seu estado, ser senador da República. Então, isso só em conversar, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço de Ezequiel, só em se conversar isso, ele já se sente satisfeito. Ele já fica satisfeito e sente-se honrado, né, de ser lembrado. Agora, se houver uma brecha, eu não tenho dúvida de que ele irá buscar esse objetivo aí, esse desejo. Falar em senador, eu lembro Agora, ele tem essa parceria forte com o Robson. O governo Robson, na minha opinião, não está bem. Eu acho até que Robson passou do tempo de tomar alguma providência onde pudesse arrumar mais Eu pergunto já, dentro desse contexto, e vai ter condição de ficar melhor? Porque a gente vê... Com o quadro que está, exato. não é? E porque o que eu acho que Robson deveria ter feito ter tomado alguma atitude para ter a rédea mais na mão, era no início do mandato. Eu não vejo agora muita condição de fazer. Você acha então que ele termina esse mandato dele como Rosalba terminou? Super desgastado e quem sabe até sozinho? Eu me preocupo com isso, porque o resultado de Rosalba foi desastroso para o Estado. Eu tenho muita esperança que Robson seja bem melhor do que Rosalba. Mesmo sendo do PMDB, porque a gente sabe que o maior opositor de Robson é Henrique. Assim é o que se especula. Mas eu sou do PMDB, mas não votei em Robson, né? Mas toda Currais Nova me conhece. Eu sou um homem ponderado. Então eu não radicalizo, eu não faço campanha radicalizando. Agora tenho minhas posições, né? E defendo as minhas posições e acho que o governador Robson realmente torço para que ele faça um bom governo. Eu moro aqui, eu nasci aqui nesse torrão do Seridó e desejo ver. É triste a gente saber que, por exemplo, o nosso hospital está na situação que está e o governo pouco faz pelo nosso hospital. Na verdade, Robson é governador do Rio Grande do Norte porque o povo do Rio Grande do Norte não quis votar em Henrique. A verdade é essa. Robson jamais teria condições, ele pode até ainda voltar a ganhar, ser governador. É um cara dinâmico na área de mostrar o que faz, na área de comunicação, mas falta muita coisa. Mas foi um erro, Henrique acreditar que juntificação de qualquer pessoa que viesse. Inclusive, entrou Robson, e Robson... Isso foi um erro de Zé Agripino, porque mesmo desgastada, do jeito que estava, se a candidata a governadora tem sido Rosalba Ciarline, a possibilidade dela ter sido reeleita era enorme, porque o pessoal não queria votar em Henrique. De jeito nenhum. Henrique nunca teve sucesso em cargo executivo. Ele tem sucesso em cargo legislativo, tanto que é deputado federal há tantos anos, há tantos mandatos, pode até, no futuro, dependendo do que acontecer com ele politicamente agora, ser senador, mas prefeito, governador, é difícil. Essa é a minha opinião. O que é que você acha? Olha, eu com relação ao governo Robson, eu concordo. Eu acho que principalmente nessa área da saúde, na área da segurança, está terrível, né? Hoje a gente vive com medo. Todo mundo tem medo hoje. Eu era o cara mais tranquilo do mundo, andar despreocupado. Hoje a gente fica meio que na paranoia. Vou sair de casa, não saio. Será que quando a gente sair de casa vai chegar a ter gente em casa? E assim por diante. Então a área de segurança está muito ruim, a área da saúde em todo o estado e mais aqui local, Currais Novos, a gente sente mais o problema de perto. Então o governo como um todo
eu vejo problema na área de infraestrutura. Por exemplo, ele há 2 meses, se não me falha a memória, ele anunciou 60 milhões para recuperar a estrada. Eu ainda não sei se começou, ele disse que ia começar no outro dia. Vocês viram alguma recuperação? Eu não vi. Outra coisa, a adutora daqui de Currais Novos, tem o hospital da nossa cidade, a segurança pública. Eu vejo que tudo que se promete para Currais Novos vai fazer um ano, e a gente é testemunha, porque nós estávamos lá, eu não sei, não lembro dizer, a gente também estava. R. Alves também estava através do seu jornal, eu também estava através da imprensa a qual participo, lá na sede ali da Polícia Civil, onde foi prometido a reforma daquele espaço. Todo mundo saiu dali acreditando. E nos próximos dias, e depois pintaram, deram uma maquiadazinha, mas então, a reforma não isso, saiu. Não. Então tudo isso, se ele continuar do jeito que está, ele vai ter sérias dificuldades de ser candidato à reeleição, se a reeleição ainda continuar. E quem sabe, aí eu volto para Ezequiel, tendo a oportunidade, se Ezequiel achar seguro, Ezequiel também ele gosta de correr risco, mas um determinado risco, ele não vai deixar de ter o seu mandato. Mas se ele sentir que tem a oportunidade de ser governador do estado, com certeza. Você acredita que ele pode romper se acreditar? Se o governo estiver desgastado e se ele acreditar nessa possibilidade no futuro, vamos jogar lá para frente. Hoje ele é o maior parceiro de Robson. Ele tem ajudado e muito Mas você acha que se o a Robson na Assembleia, porque na verdade a liderança do governo era entregue a Mineiro. Mas quem atuava como o maior líder do governo dentro da Assembleia era Ezequiel. Né? E hoje é de som. Mas com certeza ele faz o meio de campo também com de som. Né? Ele atua bem, porque ele tem a confiança dos pares. E isso é importante. Então ele tem ajudado muito. Mas lá na frente, se ele vier a oportunidade, ele vai dar o jeito de ser candidato. Se ele vir que a luz está ali bem, um pouco perto da mão dele, ele corre para pegar. Outra coisa, não perguntei ainda se você vai ser candidato a prefeito de Currais Novos. Isso vai ser o último bloco que a gente vai fazer essa pergunta e todas as outras que o povo quer saber. Mas os candidatos a prefeito, eles sonham com a vinda de Robson para o palanque ou não? Olha, eu digo a você que o apoio sempre é importante, todo apoio é importante, né? Principalmente um governador, um deputado, então todo apoio é muito importante para um candidato a prefeito, um candidato a vereador, né? Então o apoio é sempre bom, porque o apoio significa somar esforços, né? Então é muito importante. Mas o candidato a governador, eu acho que ele só soma desse apoio, né, soma politicamente, né, eleitoralmente, ele só soma se ele estiver bem. Porque se ele não estiver bem, a imagem dele não estiver bem, se ele não estiver bem perante o eleitorado não vai votar porque o governador apoia. Com certeza não. Então o meu raciocínio é esse. Apoio é sempre muito bem-vindo. Agora, se resulta no quadro, na somatória eleitoral, aí é outro aspecto. Antes da próxima pergunta. Sem papas na língua, a pergunta que você sempre quis fazer. Em debate. Aí essa você só vai responder daqui a pouco. Se você for candidato a prefeito, você sonha mesmo com o apoio do governador desgastado? Essa daqui você só responde depois. R. Alves. O caso ainda na sua pergunta, que é muito importante, né? Na campanha de prefeito passada, ninguém queria Rosalba no palanque. Sim, pronto. R. Alves lembrou bem. E ele ganhou aqui. R. Alves lembrou muito bem. Na campanha passada, infelizmente, a governadora Rosalba, eu digo infelizmente que eu não tenho nada contra o pessoal de Rosalba, inclusive me dou bem com ela, me dou bem com o Carlos Augusto, o marido dela. Mas ela estava, coitada, numa situação tão difícil que eu acho que não teve
não teve 5 prefeitos, 5 candidatos a prefeito no estado do Rio Grande do Norte que ela foi do parlamento dele, não teve. Ela foi no de Mossoró, realmente ela tem uma grande liderança, né? Uma liderança muito forte, e talvez não tenha ido em mais 3 municípios. Ela mesmo, eu acho até que ela ou outro governador, né, ou outra liderança, vai dizer, o que é que eu posso, eu vou para contribuir com você? Não vou, então é melhor que eu não vá. Exatamente. É melhor que eu não vá. Por que é que as coisas para Currais Novos parece que vem de rosca? A gente tem um líder fortíssimo, que é o presidente da Assembleia, que é o segundo, né? Depois do governador, o líder do presidente da Assembleia, uma pessoa fortíssima. Em termos de Estado, sem dúvida. Não é? Mas o que é que, por exemplo, temos você que é ligado a Henrique, que foi um homem que teve muito poder, né? Até pouco tempo atrás, poderá voltar, quem sabe, né? Se acredita, se Michel Temer assume, ele vai ser talvez uma das primeiras pessoas ali naquele governo. Mas por que é que hoje as coisas para Currais Novos parece que vem assim tão devagar? Eu lembro que quando Ezequiel passou aqui, ele, como governador, assinou um recurso para o hospital, que só saiu porque o promotor bloqueou das contas do governo para poder sair. E assim uma série de outras coisas que são prometidas que parece. Isso é só para Currais Novos, que é devagar, ou está tudo devagar em todo canto? Eu diria que a dificuldade é geral. Mas no caso de Currais Novos, a gente tem que pontuar algumas coisas. Por exemplo, quais? Primeiro, vou citar o caso que você acabou de falar, quando Ezequiel assumiu o governo do Estado, que teve aqui, né, que assinou aquele convênio. Quando nós conversávamos sobre Ezequiel assumiu o governo do Estado, né, aquela oportunidade, eu disse a ele, ele disse, eu queria fazer uma visita a Currais Novos. Eu acho muito importante, acho que você deveria ser a primeira cidade a você visitar. Agora é importante também que você vá com ações. E ele, como presidente da Assembleia, ele teve uma conversa com o governador e combinou algumas ações para serem feitas no município de Currais Novos. Porque isso, inclusive, é uma atitude decente. Ninguém vai numa interinidade assumir o governo e comprometer alguma coisa sem combinar com o titular. Né? Então, Ezequiel tomou uma atitude decente, né? uma atitude de respeito também ao governador do Estado e combinou para seguir essas ações. Dentre elas, aquele recurso para o hospital. E eu lamentei muito porque Robson assegurou a Ezequiel que poderia assumir esse compromisso na sua cidade. Ezequiel assumiu e, infelizmente, o governo, quando ele retornou, não disponibilizou os recursos. Isso foi muito chato, porque se ele não queria fazer, dissesse a Ezequiel, mas você vai assumir, vá à sua cidade e faça, mas eu não posso. Né? Não comprometeu a figura do presidente da Assembleia perante o seu governo eleitoral, os seus conterrâneos. Isso foi muito chato. Mas o fato, às vezes, Currais Novos tem uma particularidade. Por exemplo, veio a questão da adutora, que foi na época, foi encampada aqui o movimento pela CDL. O movimento ia bem, mas não saía do canto, porque ficava aquele negócio de que vamos ver, mas tudo é feito através da política. Sem a política no meio não funciona. Né? Então eu fui procurar na época por Loura e abri a porta que era necessária. Né? Promovi uma reunião com Ezequiel, com Henrique Eduardo e desenrolou a situação. O processo da adutora não andou mais rápido, porque infelizmente, infelizmente o governo federal foi quem bloqueou o recurso. Olha, em dezembro, quando Henrique ainda era presidente da Câmara, foi assegurado a Henrique o empenho dos recursos
para a adutora. Foi feito o empenho para agradar o presidente da Câmara e no dia 2 de janeiro foi anulado o empenho. Então, quem mais prejudicou o andamento da obra foi o governo federal, porque não liberou recurso para uma obra de 36 milhões de reais, uma obra que deveria ser realmente rápida, contando com dinheiro, porque E vai ficar pronta para a próxima seca. Escreva o que eu estou dizendo. porque a parte de São Vicente para cá está pronta agora, né? Infelizmente a gente espera que com esse novo governo ele olhe melhor e libere o Uma recurso. informação, Zé, só me cortando, porque eu conversei sexta-feira com o pessoal da CAERN, e a informação que tinha dito é que ela passaria a funcionar quando a adutora do Dourado também estivesse funcionando. Exato, e ser integrada. Então só funcionou 5 dias apenas. A adutora de Caqui Rápido só funcionou 5 dias apenas. É como o diretor do Denox Não sei saiu. se já consertaram, mas estava com problema. Quer dizer, é um negócio novo, cheio de problemas. Eu sei que ainda está em fase de teste, mas a grande questão é que fica alimentando a esperança do povo e, infelizmente, o povo se sente enganado. Por quê? Aí acaba voltando e recaindo a conta para os políticos, que é quem traz a notícia, que é quem anuncia. É verdade. Não é assim? Nós políticos é que pagamos o pato, a conta. É verdade. Essa questão é que precisa ser melhor tratada, precisa ser mais clara, mais transparente. Você, quando assumiu Não existe a transparência. É por isso que ela foi chamada a adutora da farsa e da mentira. Porque chegaram a anunciar, inclusive, o funcionamento da adutora em 30 dias, quando todo mundo sabia que ela não funcionaria. Não, mas quem Mentira, anunciou em isso é 30 mentira. dias... Mas chamou a imprensa aí- e anunciou. Aí foi... Olha, Porque você só anuncia um negócio desse aí, por exemplo, eu sou prefeito de um município, Eu tenho uma obra para entregar, eu chamo o responsável e digo, olha, eu mas quero... aí não foi o prefeito que anunciou. Vamos ser justo. Não, eu estou dizendo, pode ser o governador do estado, o presidente da república, eu tenho tal obra para inaugurar. Qual é o dia que eu digo aqui que vou inaugurar? Aí chama o representante da empresa, chama o ministro. Não, o senhor pode dizer que daqui a 40 dias está pronto. Aí a obra não entrega. Aí cabe uma justificativa plausível e não ficar com enrolada. Mas o grande obstáculo da obra de Currais Novos, dessa doutora, de Acari Currais Novos, o grande obstáculo foi o governo federal. 36 milhões de reais, mesmo o Brasil quebrado, não é dinheiro. O Brasil. Quanto o governo mandou para Cuba, para Bolívia, para Uruguai, né? Para Pasadena e outras coisas mais. 35 milhões de reais não é nada para resolver um problema de duas cidades de água, cidades importantes do estado do Rio Grande do Norte. Por sinal, uma delas, a Cari, que é a minha cidade, tem um deputado federal do PT, que é uma das principais lideranças do partido. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Porque o governo federal não deu a atenção devida. Porque acha que resolve a situação de outra forma. Né? Então, essas coisas realmente que precisam ser bem... Porque quem participou de tudo como nós participamos, e aí o CDL está testemunha disso, inclusive viaja a Brasília, tudo, e viu a disposição da liderança de buscar a solução do problema, né? Inclusive o empenho indiscutível da época de Henrique Eduardo, do próprio Ezequiel como deputado, né? E de tantos outros, que somaram esforço disso, não tinha cabimento. O ministro dizia, não, vou resolver, dia tal. Não, o planejamento, o chefe da Casa Civil não liberou o planejamento. Rapaz, né? Não é fácil. Só para dar prosseguimento a essa sua pergunta, com referência a Currais Novos. Currais Novos há muito tempo não tem tido absolutamente nada de importante. Nada que gere emprego, renda, que faça a cidade crescer. O último governador que fez por Currais Novos mesmo, de fato, chama-se Vilma de Faria. E foi no governo. Depois de Vilma, zero.
Zero. Todos os governadores não fizeram nada por Currais Novos. Não se pode culpar prefeito, porque prefeito recebendo fundo de participação do município só dá para pagar as despesas com funcionário. Ele não pode construir, não pode fazer nada. Ele precisa de ajuda do governo do estado e precisa da ajuda do governo federal. E sobre o governo de Vilma de Faria, se você for enumerar o que foi feito no governo dela em Currais Novos, é muito importante. Se a gente pega mais 2 governos daquele, Currais Novos hoje era uma outra cidade. Eu já preciso fechar esse bloco aqui, mas como o assunto é a política regional, para finalizar, Zé Lins, na sua opinião, o governador Robson Faria tem falhado com Currais Novos, tem sido fraco até o momento ainda com Currais Novos, que é a cidade que vivemos? Infelizmente, sim. Com Currais Novos ele tem falhado com o Cididó, mas a pergunta específica é Currais Novos e eu lhe digo, infelizmente, sim. Não gostaria de dizer isso, não. Gostaria de dizer que ele tinha feito alguma coisa. E uma nota de 0 a 10 para o governo, não para a pessoa, para o governo de Robson? Eu daria 4. Muito abaixo da média, então. Ok, então a gente vai agora para o nosso intervalo comercial, mas... Sem papas na Aproveitar língua. aqui a oportunidade de cumprimentar. O que você sempre quis fazer. Mas a pergunta que você sempre quis fazer, a gente vai fazer já, não é, Alves? Com certeza. Vamos só adiantar o que a gente vai perguntar no próximo bloco, vai ser o último. Se Zé Lins vai ser candidato a prefeito, se ele pode ou se não pode. Se Vilton fosse, ele vai também, tem coragem dos dois. Eu quero saber também se ele acha que teve pouco espaço no governo de Vilton, já que ele foi figura importante na reeleição de Vilton. O que mais você pode perguntar no próximo bloco? Vamos deixar em segredo. Segredo que a gente desvenda já já. Então eu volto já. Voltamos a apresentar Em Debate na Rádio Currais Novos. Vamos voltar agora e para falar o que todo mundo quer saber: política local. Vamos direto ao que interessa, ao que você quer saber. Sem papas na língua. A pergunta que você sempre quis fazer. Em Debate na Rádio Currais Novos. Zé Lins, você, na última eleição, começou a campanha sendo candidato a prefeito. Não conseguiu a sua candidatura, não conseguiu prosseguir até o final, foi deferida pela Justiça Eleitoral. Vilton assumiu a chapa, junto com o seu vice-prefeito, João Gustavo, foi eleito. Mas muita gente votou em Vilton pensando na figura de Zé Lins. Vamos ser claros que isso aconteceu aqui na cidade, todo mundo participou desse processo todo. Vilton assumiu a prefeitura, venceu. Você se sentiu desprestigiado no governo de Vilton Cunha? Você sentiu que poderia ter tido mais espaço de articular, de poder ajudar da sua maneira, já que não era o prefeito, mas ajudar no governo do prefeito Vilton Cunha? Você sentiu-se meio que excluído desse governo ou não? Olha, você contou a história da candidatura, da nossa candidatura, né? A princípio foi a minha, depois eu fui impossibilitado de continuar. Aliás, eu poderia ter continuado, né, sobre o efeito de liminar, mas eu achei por bem não continuar. Então, em atenção à população de Currais Novos, em atenção aos meus amigos, eu achei por bem, naquela hora, não continuar. E veio o Vilton e nós ganhamos a eleição, ele assumiu a prefeitura. E eu entendi, quando ele assumiu, ele demonstrou que realmente queria tocar a prefeitura, não que eu fosse ser prefeito, não que eu fosse mandar que o prefeito era ele, mas eu entendi naquela ocasião, até pela amizade que eu tenho com ele, que ele gostaria que eu ficasse um pouco aqui distante da administração.
Eu entendi esse recado, não tenho nenhum sentimento com relação a isso. Entendi e assim prossegui, né? Sempre me colocando à disposição naquilo que eu pudesse ajudar, né? E por algumas vezes ele me procurou, na mesma hora eu procurei ajudar o município, mas fiquei realmente um pouco distante da administração. Mas alguns aliados não gostaram muito dessa sua distância nesse governo de Vilton Cunha. Tem alguns que reclamam, outros não, mas eu tenho que entender que o prefeito Vilton, ele queria fazer dessa forma e eu não poderia intervir nisso, né? Então, eu tinha que respeitar. Você entende? Eu entendo perfeitamente. Ele é Tem meu amigo. mágoas? Não, de jeito nenhum. Ao contrário, continuo às ordens. Precisou de mim para somar com o Rasnov, eu estou às ordens para colaborar com ele. Sempre fui um soldado da administração dele. Na hora que precisou, ele sabia que podia contar com esse soldado. Agora há pouco a gente teve a oportunidade de fazer uma avaliação do governo Robson Faria. E aí eu vou pedir para você fazer a mesma avaliação que você fez do governo de Vilton Cunha. Talvez não precisava enxergar essa administração como um aliado, mas como um cidadão com mais valência. Como você avalia essa administração de Vilton Cunha? Olha, eu apoiei Vilton, votei em Vilton por acreditar em Vilton, certo? E eu acho que dentro das dificuldades existentes, ele tem procurado fazer o que pode pelo município. As dificuldades existem, não só aqui, como nos demais municípios, no próprio estado, como eu me referi quando falei sobre Robson, né? E agora, com relação à nota, eu prefiro não dar nota à administração. Por quê? Porque eu não iria me sentir bem dando nota, nem 10, nem 8, nem 9, nota nenhuma. Apenas acho que como cidadão ele está procurando fazer o melhor e eu respeito a forma dele administrar, gosto dele e desejo muito sucesso para ele. Olha, eu gostaria de continuar na pergunta de Ismael. Dr. Vilton, como ser humano, é uma pessoa admirável, uma pessoa que eu tive muita alegria e muito prazer de conhecer. É um homem de uma dignidade enorme. Agora, a administração de Vilton pecou não por conta dele. Vilton pegou toda essa crise que se vive, tem determinadas falhas nos seus auxiliares, que isso é um problema gravíssimo que vem acontecendo nos municípios brasileiros. Você, para se eleger, você precisa de fazer uma série de conchavos e colocar em determinados lugares pessoas totalmente incompetentes e impreparadas para aquela função, para satisfazer acordos políticos, e isso, na verdade, muitos dos secretários de Dr. Vilton têm queimado demais a imagem dele. E eu lhe digo, conhecendo o Dr. Vilton, não conheço muito, porque eu digo muito, eu sou um repórter, um empresário da área de comunicação, que não vivo em casa de prefeito, não vivo em gabinete. Se precisar de mim, me ligar, eu vou lá e faço a cobertura. Agora, não gosto de estar em gabinete, tomando café de manhã, essas coisas eu não gosto, não é do meu feitio. Mas tem muita gente incompetente, meu filho, é um negócio absurdo. Agora, Dr. Vilton, como ser humano, é uma pessoa formidável e eu acredito até que está terminando o mandato dele de prefeito porque ele é um homem de palavra, um homem que cumpre com suas obrigações. Senão ele já teria renunciado, porque ele não é homem de conviver com esse tipo de coisa que acontece. Zé Lins, se você fosse o prefeito de Currais Novos, poderia ser essa possibilidade, porque você era candidato, a candidatura foi preferida, mas você acha que estaria fazendo diferente? Por exemplo, começaria mudando alguma coisa? Assim, cada um tem o seu perfil, né?
né, de administrar. Viu? Qual o seu? Viu? O meu é o que Currais Novos já conhece. Né? Eu, à frente da prefeitura de Currais Novos, eu fui incansável batalhador. Está aí a prova, por exemplo, eu vou citar um negócio aqui que é importante para Currais Novos e como é importante para Currais Novos, para a região. O IFRN de Currais Novos, modesta parte, hoje existe e foi o primeiro do interior do estado do Rio Grande do Norte, porque eu fui buscar. Tá certo? Eu fui buscar. Currais Novos não estava nem na relação, porque a relação que estava lá no Ministério, que era uma relação entregue pela hoje senadora Fátima, era só Ipanguaçu, Mossoró e Zona Norte de Natal. Eu botei na frente de todos eles. Por quê? Porque eu fui atrás, fui buscar o apoio necessário com a governadora do Estado, com o então secretário de Desenvolvimento Econômico, João Maia. Depois precisei usar um pouco também a palavra de Henrique, para dar uma palavra lá. Eu fui no gabinete de Henrique, fui no de Garibaldi, fui pedir, e assim foi feito. O IFRN veio para cá contar a história. No dia que eu recebi em casa, eu estava almoçando, recebi um dia a visita da deputada Fátima, que ela foi reclamar porque eu trabalhei no silêncio, porque ela queria que o primeiro fosse Ipanguaçu, que Ipanguaçu ia ser assim, e depois Zona Norte, Natal, depois... Eu disse, deputada, eu respeito o trabalho da senhora, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu fui eleito para isso. Então, eu fui buscar. Eu estou citando o IFRN, né, e outras coisas. Então, eu tenho um perfil diferente de Vilton. Cada um age conforme. Então, eu faria um pouco diferente do que está aí. Mas eu respeito, volto a dizer, respeito, é a forma dele, ele que está lá, ele que tem o comando. Então, ele age conforme o instinto dele. E eu ajo da minha forma de ser, que Currais Novos conheceu e viu, né, que como a gente foi buscar as obras e aconteceu as obras do Currais Novos. Olha, quem quiser fazer pergunta, 3431-1720, ou então aqui nas redes sociais. Já tem algumas perguntas e a gente vai fazer agora. Acho que a gente vai fazer a pergunta que não quer calar agora. E você, vai só voltando aqui, não. E você também não pode, viu? É porque não está se enxergando, mas ele tem feito alguma coisa assim, tem um calçamento feito aí, tem ruas feitas, emendas que foram conseguidas inclusive por Ezequiel, né? Eu consegui emenda ainda com o João Maia, emenda com o Garibaldi, então tem alguma coisa sendo feita aí que está faltando se comunicar, então? Talvez. É pouco. É pouco. Vamos então para a pergunta que não quer calar. Sem papas na língua. A pergunta que você sempre quis fazer. Em debate, na Rádio Currais Novos. Antes de perguntar se Zé Lins é ou não é candidato a prefeito de Currais Novos, é primeiro preciso perguntar se ele pode ou não pode. Por quê? Foi divulgado na imprensa esta semana, esse prefeito Zé Lins é condenado por contratação irregular em evento. O juiz Marcos Vinícius Pereira, da Vara Civil de Currais Novos, condenou o ex-prefeito do município, José Marcionilo Barros Lins Neto, pela prática de improbidade administrativa devido à inexigibilidade de licitação do contrato da empresa Márcio Costa. Vamos lá. Eu queria que você explicasse, Zé Lins, essa situação, se isso já está resolvido, se já aconteceu uma absolvição e se você deseja ser candidato a prefeito de Currais Novos. É bom que se esclareça isso, porque você ainda não teve a oportunidade de esclarecer isso para o seu povo. Esse processo que você se referiu, ele tem, assim como outros, na área civil e na área penal. Na área penal, foi dado esse mesmo julgamento, foi para o Tribunal de Justiça do Estado, e o Tribunal de Justiça me deu ganho de causa, não só deu ganho de causa, como mandou arquivar o processo. Então, se o Tribunal de Justiça fez isso com o que correu na área penal, na área civil, nossos advogados, eles já me disseram, que vão entrar, né, quando eu for notificado, que eu não fui notificado ainda, porque aqui os adversários, eles não querem nem me dar o direito de ser pré-candidato. Então, eu já ganhei
desses processos que eles entraram, a Justiça, o Tribunal de Justiça e a Justiça, os dois, já mandaram arquivo. Certo? Então, se eu tenho, isso nunca foi, eles nunca foram anunciados. Eu já ganhei vários processos, nunca foi anunciado, mas se é uma decisão dessa aí, bota para prejudicar, porque eles não querem me dar o direito nem de ser pré-candidato. Então, você acha que eles têm... Por que eles têm tanto medo de Zé Lins ser candidato? Eu não sabia, sabe? Então, eu sou pré-candidato a prefeito do município de Currais Novos, porque acredito que posso contribuir ainda com o meu município, com a população de Currais Novos, dando a minha contribuição para o meu trabalho, assim como dei quando eu exerci o mandato de prefeito, quando fui deputado e assim por diante. Então, Zé Lins anuncia oficialmente, é pré-candidato. Eu sou pré-candidato a prefeito do município de Currais Novos. Se ele desejasse ser candidato a prefeito novamente, eu iria respeitar também essa posição dele, porque nós tínhamos trabalhado para ele ser prefeito. E se ele desejasse ser, eu iria respeitar do mesmo jeito, iria procurar ajudar ele do mesmo jeito que eu fiz na primeira oportunidade. Então ele ficou de conversar em março. Depois, quando Ezequiel assumiu a presidência do PSDB no Estado, ele disse a Ezequiel que iria se filiar ao PSDB do deputado. Eu também não podia me opor, nós somos parceiros, o PSDB aqui no município é parceira nossa, então nós somos parceiros do deputado Ezequiel, então não teria problema nenhum. Agora, se ele se filiou ou não ao PSDB, aí já não sou eu que devo responder a ele ou ao PSDB. Ô Zé, uma pergunta, já que você já disse que é candidato, Sou pré-candidato. Pré-candidato. Porque nós temos até 10 de julho para fazer as convenções. Então, Pré-candidato. até 10 de julho nós somos pré-candidatos. Só esse detalhe. Vamos, um detalhe importante, né? Detalhe importantíssimo. Vamos ao passado. Agora, os adversários não querem deixar, mas eu sou. Certo. Você foi prefeito de Currais Novos e foi prefeito naquela época que eu falei há poucos instantes, que Currais Novos conseguiu trazer algumas coisas para a cidade. Uma das coisas, o IF hoje, casas, restaurantes populares, farmácia popular, muita Matadouro, que o meu sucessor assumiu, fechou. Está fechado lá. Está funcionando, viu que não estou funcionando lá. Muita coisa foi feita no seu governo. Mas mesmo com tudo que foi feito, você perdeu a eleição. Houve sapato alto? De jeito nenhum. Ao contrário, quem me acompanhava sabia do meu posicionamento. Eu, como candidato à reeleição, trabalhava normalmente, dava o meu expediente normal, cuidava das coisas da prefeitura. É tanto a verdade que a prefeitura eu entreguei toda organizada e com 5.380.000 reais em caixa. E fez o governo de transição, né? Fiz governo de transição, tudo direitinho. Eu acho que foi um equívoco de um percentual muito pequeno da população, né? Eu digo equívoco, né? Porque nós perdemos a eleição com uma diferença mínima. Então, houve um equívoco muito grande, de um percentual muito pequeno da população, e, lamentavelmente, levou o município de Currais Novos a um desastre. Agora, eu aceitei com humildade, lamentei na época, porque quando eu assumi, eu peguei a prefeitura um bagaço. Então, eu fui organizar a prefeitura, você sabe disso, fui tratar de organizar, preparar ela para que, se a população de Currais Novos me desse a oportunidade de continuar por mais 4 anos, o meu desejo era fazer muito mais do que tinha feito na gestão passada. Ismael, a pessoa de Júlio Vilar está perguntando:
Pergunte a Zé Lins se o mesmo sente-se incomodado com algumas postagens em blogs e redes sociais dos oposicionistas difamando a imagem dele. Você se sente incomodado com isso? Olha, muito boa pergunta e oportuna. Eu acho que quando a gente usa a rede social, a gente não pode estar denegrindo a imagem das pessoas com mentira, com falsidade. Então, mentira e falsidade realmente me incomoda. Mas me incomoda dentro de uma situação normal. Porque eu digo sempre o seguinte, aquilo que vem de baixo não me atinge. Então são essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, que postam coisas que ofendem a honra da pessoa, a família da pessoa, essas pessoas não merecem sequer o nosso respeito e a nossa atenção. Mas uma crítica normal eu acho perfeito, eu acho ótimo, me respondo e tudo mais. Luz Intécio pergunta, Ismael, pergunte a Zé Lins se Currais Novos ainda pode voltar ao desenvolvimento com a representatividade política que tem. Pode, Currais Novos pode. Currais Novos tem um empresariado que tem o desejo de construir, de desenvolver. Precisa parceria com o poder público e com o empresariado e com a liderança política, porque isso é importante. Hoje você não faz nada sozinho. Para isso foi criado, inclusive, as parcerias público-privadas. Lamentavelmente, no município não tem grandes obras para os empresários se interessar. Mas tem algumas obras que os empresários também podem se interessar e isso é importante. Mas é fundamental ter essa parceria, público-privado, e a população, para que as coisas darem certo. Albani Cortez, que é vascaíno, está lhe mandando um abraço. Outro. A Neide Santos está dizendo aqui, uma pergunta para Zé Lins. Sabemos que você, sendo prefeito novamente, poderá receber uma casa desarrumada. E isso leva algum tempo para consertar. Então eu lhe pergunto, após uma organização na casa, qual será a sua primeira prioridade como prefeito de Currais Novos? Olha, amiga Neide, eu sou pré-candidato a prefeito, mas em sendo candidato e ganhando, com certeza o nosso amigo Vildo vai entregar a casa organizada. E eu, assumindo, com certeza irei trabalhar imediatamente no outro dia, tomando algumas providências que eu acho que são necessárias para organizar ainda mais e implantar o meu estilo de gestão. Marcel da Rua do Brejo pergunta, o que é que você acha, Zé Lins, dos sindicatos cobrando melhorias para os funcionários públicos? Eu respeito, é uma posição do sindicato cobrar essas melhorias para os funcionários, né? Eles estão ali representando os funcionários, então eu respeito. Agora é bom sempre dialogar e mostrar o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Quem você acha que enfrentará nas urnas, nas próximas eleições, já que você é pré-candidato? E tem outros pré-candidatos também. Você acha que todos que estão se colocando irão até o final? Olha, ou eles irão... Respeito todos os nomes postos aí, mas o que eu estou preocupado agora mesmo é em viabilizar essa minha candidatura, então eu não estou preocupado com quem vou enfrentar. Eu estou preocupado em viabilizar a minha... Hoje sou pré-candidato em viabilizar a nossa candidatura. Quem vier pela frente, a gente enfrenta com muita altivez e com vontade de vencer. Com quem você conversa para viabilizar essa sua candidatura e com quem você não conversaria em hipótese alguma? Quer que eu vá citando os nomes ou não? Você mesmo diz. Não, eu não gosto de excluir ninguém. A possibilidade de conversar, a gente conversa com todos. Agora, na hora de firmar a parceria, aí a gente tem que saber com quem firmar essas parcerias para poder dar certo. O Carlson Gomes, ele é pré-candidato também a prefeito e talvez liderando um grupo de oposição ao grupo que você irá colocar o seu nome. Com ele, você não conversaria ou não conversaria? Olha, eu acho, ele tem se colocado como pré-candidato. Há 2 anos ele se diz pré-candidato há 2 anos. Então, sentar com ele não seria de bom, não iria somar.
João Neto é pré-candidato. Me ajude, Ariel, com os pré-candidatos, que são muitos. João Neto é pré-candidato a prefeito. Ele era um grupo político liderado por Carlson Gomes. Eles não estão mais caminhando politicamente. Agora no grupo do governador. Exato, é do grupo do governador. E aí daqui a pouco eu vou perguntar, Carlos, se você sonha com o apoio do governador, já que Ezequiel também tem essa parceria política contigo e é da casa do governador, é o maior aliado político dele. Com o João Neto, você toparia conversar ou, já que você está se articulando a isso, se essa conversa vingar aberta? Conversaria, sem problema. Milena Galvão. Conversaria, sem problema. Milena Galvão, todo mundo sabe que é também pode ser pré-candidata, né? Não, ela já se declarou pré-candidata, né? Então, dentro do mesmo grupo, tem vários pré-candidatos, porque... João Neto, Milena, ele... Vilton, no caso, é o carta fora do baralho na pré-candidatura, já que ele está sem partido. Se ele está sem partido, ele pode ser candidato. Se ele está efetivamente sem ele partido... não disse isso, né? Ele até agora não disse não, isso. Não disse, Mas se ele está sem partido... Um fato inédito que foi dito aqui no programa de debate. Vilton está sem partido. Sem partido, ninguém é candidato. Não pode ser candidato. E já se passou o prazo de estar filiado a um partido para uma candidatura. Foi dito, não é isso? Não pode, vai se filiar. O prazo passou. Se ele está efetivamente sem partido, automaticamente ele se torna inelegível. Você não tem essa informação, né? Agora eu não tenho essa informação de que ele está sem partido. E aí? Mais alguma pergunta, Carlos? Nesse contexto? Pergunta é essa. Vão sentar esses candidatos, João Neto, Milena, Zé Lins, todos porque são candidatos, entre aspas, candidatos do governo e do deputado Ezequiel? Obrigatoriamente haverá que de sentar pelo seguinte, porque quando o candidato natural a ideia de Vilton ser candidato à reeleição. Eu, respeitosamente, nunca comentei esse assunto. Em 4 anos de mandato de Vilton, eu estou comentando esse assunto hoje, em respeito a Vilton Cunha, porque eu soube que ele queria, ele não me disse que queria, mas eu soube que ele queria, e como as pessoas que me disseram eram pessoas que merecem a nossa confiança, eu automaticamente passei a respeitar essa posição dele. E iria, se ele fosse candidato, eu iria estar com ele, tá certo? Então, naturalmente, esse candidato seria ele. Surgiu essa questão de Vilton. Eu respeitei e fiquei calado. E dentro do grupo, aí Ezequiel lançou a ideia de se fazer uma pesquisa com os candidatos do grupo. Eu, de pronto, concordei. Quem são os candidatos? Agora, eu pensava que primeiro, quando Ezequiel conversou comigo isso, eu pensava que ele iria pegar, fazer uma nominata e botar para a população decidir e anunciar. Depois, aí surgiu as pré-candidaturas. Que poderia ser, né? Foi Milena, podia ser Eugênio, que é vereador, tem o direito de ser, né? O João Neto está se propondo a ser, que veio para o grupo, e assim por diante. Então, eu pensava, o meu raciocínio era de que esta pesquisa iria ser feita com essa nominata, e a população iria, através da pesquisa, apontar, e daí sairia o candidato a prefeito. Tá certo? Então, quando Ezequiel falou comigo, no gabinete dele, falando sobre essa pesquisa, quer dizer, eu abriria a mão da condição de ser esse candidato natural para disputar dentro, inclusive, lá, até então, eu sabia até que Vilton poderia ser. Então, eu concordei, o que é que você acha? Desconcordo? Não tem problema nenhum. Então, como começaram a surgir, eu acho que eu me vi na obrigação também de vir aqui e falar o que estou falando hoje. Você conversou com o Vilton ou ainda não conversaram? Não conversei com o Vilton sobre isso.
Mas ele deve já estar sabendo, por sinal, está falando. Estou falando aqui. Mas ele sabe do meu desejo de ser pré-candidato, ele sabe sim, porque isso, desde quando ele foi candidato, que isso foi ventilado. Você é pré-candidato a prefeito e começa a trabalhar para isso. Vai procurar todo esse povo para conversar? Vou sim. Principalmente ouvir o povo. Que é o que eu gosto mais de fazer, é ouvir o povo. Aí, depois de ouvir o povo, a gente conversa com as lideranças. Porque se a gente falar com as lideranças primeiro e não ouvir o povo, aí dá errado. Você acha que vai ter a capacidade de reunir no seu palanque PMDB, que é o seu partido, Henrique, aí Robson, que é governador, Ezequiel, você acha que vai ter essa condição de tentar aglutinar todas essas forças? Não, a questão do governador, Ismael, é uma questão que eu acho que tem que ser tratada, no caso, pelo deputado Ezequiel. Não seria eu, entendeu? E no caso do governador chegando, o João Neto também se aproxima esse grupo. Porque com certeza, pelo que eu vejo hoje, o entendimento entre Ezequiel e o governador, né? Ezequiel está mais do que acobertado, vamos dizer assim, respaldado para resolver as coisas pelo grupo do governador em Currais Novos. Eu acho que eu não poderia fazer essa pergunta, não, porque ainda é muito cedo, né? Quem poderia ser um bom vice para Zé Lins? Quer comentar, Rialto, a pergunta? Porque diz que o vice é a última coisa que se escolhe, mas... Primeiro tem que conversar com as lideranças. Aí é muito cedo. Você vê como é muito cedo. É a última coisa que se fala, não é? Primeiro cuidar da pré-candidatura, né? Depois viabilizando a candidatura, né? Num ano de tantas surpresas políticas, tudo é cedo e tudo é prematuro. Mas a minha esperança é realmente que tudo dê certo e que a gente possa pensar sempre maior, que é pensar em Currais Novos, pensar na população, pensar nessa cidade crescer, desenvolver, gerar emprego para as famílias, para os jovens, né? Que a gente tem hoje, como eu citei, o próprio IFRN formando pessoas aí que precisam de oportunidade. Então, isso que a gente tem que ter em mente. Em primeiro lugar, pensar maior, pensar grande, pensar em Currais Novos e não só o povo. Então, não sei se seria hora de fazer essa pergunta, mas vou fazer. Se por acaso você não pudesse ser candidato ou repensar essa sua candidatura, teria um outro nome que você apoiaria? Aí a gente vai estudar. Porque eu sempre gosto de primeiro ouvir uma série de pessoas, de amigos e tal, e pessoas que são parceiras nossas, como o deputado Ezequiel, que é um parceiro importante, né, o próprio prefeito, o Vilton. Então porque a coisa era tão natural há 4 anos atrás, que eu seria, né, que houve esse atropelo agora, que a gente tem, primeiro surgiu a ideia insisto em dizer, da pesquisa, e que eu respeitei. Depois houveram o lançamento das pré-candidaturas, que eu respeito. Eu acho que quem quer ser candidato tem que se lançar mesmo, porque se não se lançar, ninguém fica sabendo, não é isso? Então, havendo essa impossibilidade, aí a gente vai ter que rever dentro desse grupo, como é que o candidato que seria. Mas sair dessa pesquisa, aí nessa pesquisa, se por acaso surge um outro nome, você vai respeitar? Respeito, porque aí é a decisão do povo. Respeito. Zé Lins, então, o povo é você soberano. É pré-candidato a prefeito de Currais Novos e vai lutar por isso? Sou pré-candidato e vou lutar por isso. Ok, eu acho que está satisfeito, acho que tudo que tinha para ser perguntado foi perguntado, a sua situação é essa, você pode ir à luta, não é? Por isso que você deixou claro, que vai tentar viabilizar isso, que é pré-candidato. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final para o povo do Currais Novense, já que a gente se encaminha agora para o nosso encerramento. Encerrando aqui, eu quero me dirigir aos ouvintes da Currais Novos, aos amigos que estiveram conosco no Facebook, amigos e amigas que tiveram esse tempo aqui conosco, nos acompanhando, agradecer de coração essa audiência, agradecer a você, a R. Alves, né, e deixar também no
mensagem importante, que amanhã é o Dia das Mães. Então eu quero aqui deixar a todas as mães que estão nos ouvindo, aqui não estão nos ouvindo, mas com certeza irão saber que participamos desse programa, e deixar aqui uma mensagem de carinho, de afeto, de atenção, de respeito a todas elas, porque realmente ser mãe é uma coisa muito bonita, é uma dádiva de Deus, e que a gente tem que respeitar e dar muito carinho e ter muita atenção. Então, a vocês, o nosso abraço de parabéns. E ao povo de Currais Novos, a vocês, eu espero ter esclarecido um pouco toda essa situação, né? E me colocar à disposição para outras participações aqui no programa. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e a direção da rádio a você, o meu abraço. Antes de agradecer a Zé Lins, eu quero agradecer a Henri Alves por ter topado, né, deixar o seu sábado de manhã sagrado em casa, né, junto com sua família, com a Aparecida, com Dona Rita, com sua família, os familiares, e agradecer a você por ter vindo. Mas eu espero que nós tenhamos dirimido algumas dúvidas, né, claro, da população aí. Foi muito importante aqui. Foi muito bom conversar com vocês, principalmente fazia tempo que